Olá a todos! Estou a fazer este vídeo em resposta a um desafio que foi proposto pela Sónia Val. E este desafio consiste em quê? Consiste em eu partilhar, tinha 24 horas para partilhar um versículo da Bíblia. Se eu não o fizesse, então eu tinha de oferecer uma Bíblia àquela pessoa. Eu resolvi aceitar o desafio, apesar de um pouco atrasada, mas resolvi aceitar o desafio e eu pensei assim, bem, enviar uma Bíblia para os Estados Unidos deve ficar um bocado cara e fica mais económico eu publicar um vídeo com este desafio da palavra. Então eu aceitei este desafio. No final também vou propor este desafio a outras pessoas. Como eu sou boazinha, vou dar 48 horas para que possam responder a este desafio. Se não, vão-me ter de oferecer uma Bíblia. Também não ficava chateada se me oferecessem uma Bíblia, por isso estejam à vontade, façam a vossa escolha. Qual é o versículo que eu vou partilhar com vocês? Uma pequena meditação, mas eu vou escolher um versículo que é bastante conhecido, que muitos o conhecem de cor, conhecem não só o versículo de cor, até mesmo a referência onde ele está, e é um versículo que fala muito ao meu coração. É um versículo pequeno, mas ao mesmo tempo muito grandioso, e eu vou ler. Este versículo encontra-se em João, no capítulo 3 e no versículo 16, e este versículo diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este versículo fala muito o porquê de eu ser cristã, o porquê de eu amar a Deus, fala que Deus me ama, que Deus me amou e que Deus me ama. Este versículo fala que eu tenho uma esperança neste mundo. Então este versículo pode ser pequeno, explica muito o porquê daquilo que eu sou, daquilo que é a minha fé, que é em Cristo. Porquê? Porque diz aqui neste versículo que Deus, conhecendo todos nós, conhecendo a humanidade, Ele amou, Ele nos amou, ainda mesmo que eu não tinha nascido, tantos ainda não tinham nascido, ninguém tinha nascido que está vivo hoje, mas Deus já nos amava e Deus continua a nos amar. E então Deus, porque amava de tal maneira, que é como está escrito aqui neste versículo, Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui neste versículo ele diz de tal maneira, porque este amor era um amor que não dava para ser medido, que não dava para ser quantificado. Este é um amor incondicional, é o amor de Deus por nós. E então este amor de Deus era tão grande, e é tão grande por cada um de nós, que então Deus enviou Jesus Cristo para se tornar homem, para viver nesta terra e para depois Ele morrer naquela cruz para nos dar aquilo que nós temos hoje, que é uma esperança, que é a vida eterna. E porque este versículo ele diz que quem crer em Jesus, ou seja, quem crer que o sacrifício, que a morte de Jesus naquela cruz foi verdadeira, foi real e que trouxe a salvação para nós, a vida eterna para nós, então esse será salvo. E é o que diz a palavra de Deus. E então quando lê este versículo, Deus amou o mundo de tal maneira, como é bom nós sabermos que alguém nos ama desta maneira tão grande, que é capaz de dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Há outro versículo na Bíblia também que diz que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. E esta condenação ela é verdadeira e ela é real. Se calhar muitos não gostam de ouvir falar de inferno, só gostam de ouvir falar de céu, mas a realidade é que o inferno também ele existe. Mas Jesus Cristo ele veio ser o nosso intermediário para nos trazer o acesso à vida eterna, ou seja, o acesso ao céu, a este lugar maravilhoso. Não vale a pena nós vivermos neste mundo sem termos uma esperança. Não vale a pena nós passarmos anos nesta terra, sejam lá quantos eles forem, sejam os 80, sejam os 90, sejam os 100, sejam os 50, sejam os anos que forem,
sem nós termos uma esperança, sem nós termos um propósito, sem nós termos um rumo. E o meu propósito, o meu alvo é este, é a vida eterna, é morar com Jesus e ter esta fé, esta confiança em Cristo. O meu desafio para aqueles que estão a ouvir este vídeo é que não vale a pena viver uma vida sem esperança. Vale sim a pena crer, aceitar Jesus no coração, aceitar que Jesus me ama, aceitar que Jesus deu a sua vida para me salvar, para me perdoar os meus pecados e mais do que isso, me deu hoje uma esperança, a vida eterna. E é maravilhoso dizer que sou de Jesus, é maravilhoso dizer que sim, que sou cristã, porque amo a Cristo, E é este o versículo que eu quis partilhar. É um versículo que fala um pouco acerca da minha fé, daquilo que eu acredito, e que cada um possa pensar também dessa forma. Vale a pena viver uma vida com esperança de viver uma vida na eternidade com Jesus. Depois de partilhar este versículo, cabe-me então agora também desafiar outras pessoas para que possam também então em 48 horas fazer também uma reflexão da palavra. Se não o fizerem, terão de me oferecer uma Bíblia. Por isso, eu vou desafiar algumas pessoas, vou desafiar 3 pessoas aqui da igreja aqui de Braga, que são a Terezinha, que ela está desafiada para em 48 horas responder este desafio. A segunda pessoa é a Ruth Ramos, também estás desafiada para também fazer uma reflexão sobre a Bíblia. A terceira pessoa é o Luís Azevedo, ele também está desafiado para partilhar também um versículo da Palavra de Deus. Quem mais está desafiado é também o Eliel. Eliel, estás desafiado também para partilhar. E depois vou expandir este desafio para 2 países. Primeiro para o Brasil e vou desafiar a Gláucia Paganini. Gláucia, amiga, estás desafiada também. E depois vou fazer este desafio para o Luxemburgo. E quem eu vou desafiar de lá vai ser o Jorge, meu cunhado, também estás desafiado. Por isso, a vocês que eu desafiei, já sabem, têm 48 horas para responder este desafio, se não, tenho de receber uma Bíblia de quem não responder. Para já, é isto que eu queria partilhar com todos e até à próxima então.